Soberano Jesus, o pecado tem consequências terríveis. Ajuda-nos a perceber isso hoje, agora, enquanto é cedo. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar o capítulo 24 de 2 Reis. Nesse capítulo, nós vamos dar a ele o seguinte título: O juiz iminente, a queda de Judá e o início do exílio. Nesse estudo, no estudo de hoje, você vai aprender que uma geração pode escolher desobedecer, mas não será capaz de escolher as consequências. Você vai entender que o juízo de Deus não anula as promessas de esperança futura. O pecado nunca frustra os planos do Eterno. Você vai ver como as profecias de Jeremias se cumprem na história real. A palavra de Deus sempre se cumpre. E você agora é convidado a vigiar a sua própria vida. Lembre sempre, o que plantamos hoje, colheremos amanhã. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos ao estudo em si. O tema do estudo é o seguinte: quando o pecado se enraiza, a disciplina de Deus não falha, mas sua promessa de restauração também não é quebrada. Ele continua sendo fiel. A título de introdução, eu quero dizer o seguinte: o capítulo 24 de 2 Reis é o início do fim do reino de Judá. Após a morte de Josias, reis fracos e idólatras conduzem o povo de volta ao pecado. Babilônia surge como ferramenta do juízo divino. Joaquim e Joaquim se rendem ou são levados, e o templo é saqueado, os tesouros carregados para a Babilônia. Deus é paciente, mas não é omisso. O juízo que ele retrata, o juízo que ele retarda, às vezes demora, ele cumpre na hora certa. Pode ter certeza disso. Vamos ao texto, os versículos de 1 a 7. Nesse texto nós vemos Jeoaquim torna-se vassalo da Babilônia. Depois se rebela ele torna um insensato, um louco, ao se rebelar contra o rei da Babilônia. Nabucodonosor vem e subjuga Judá. Outra vez, o texto diz que isso aconteceu segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus havia dito. O Egito também é derrotado. A Babilônia domina o mundo inteiro. Em segundo lugar, observe os versículos de 8 até o 16. Joaquim e a deportação. Joaquim, filho de Jeoaquim, reina apenas 3 meses. Nabucodonosor cerca Jerusalém e Joaquim se rende, é levado cativo junto com a elite, nobres, artesãos, soldados. O templo é saqueado, o ouro e utensílios são carregados. É a segunda deportação que prepara o caminho para a destruição final. Em terceiro lugar, Zedequias, um rei fraco, dos versículos 17 a 20. Nabucodonosor, ele põe Matanias como rei, mudando seu nome para Zedequias. Ele reina 11 anos, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Judá caminha sem freio para o abismo. Jeremias, o profeta, prega arrependimento, e o rei surdo faz-se de surdo diante dessa situação. O juízo se aproxima como uma tempestade certa. Meus queridos, que triste, Se não for a misericórdia de Deus para nos inclinar para o bem, é assim que acontece. Todo homem vê a tragédia à sua porta e ele não se apercebe. Então, vamos veja essas 3 curiosidades desse capítulo. Em primeiro lugar, veja as 3 deportações. Foi dessa forma que Nabucodonosor levou Jerusalém, Judá,
para a Babilônia. A primeira deportação aconteceu em 605 a.C. Nessa primeira leva, Daniel foi conduzido à Babilônia, e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Em segundo lugar, a segunda em 597 a.C. E nessa deportação, Nabucodonosor leva Joaquim e Elite. E a terceira deportação aconteceu em 586 a.C., a destruição final de Jerusalém e do templo. Os profetas, quem profetizou nesse período? Jeremias em Jerusalém, Ezequiel entre os exilados da Babilônia, porque Ezequiel foi levado logo no início, ou na primeira ou na segunda deportação para a Babilônia. E Daniel, na corte da Babilônia. Então, observe, Jeremias profetizou em Jerusalém, Ezequias profetizou entre os exilados da Babilônia e Daniel na corte babilônica. A promessa não quebrada, mesmo em juízo, observe isso, Deus preserva o remanescente, de onde virá o Messias. Deus vai cumprir a sua promessa, a promessa que ele havia feito a Davi. Isso é maravilhoso. Nosso Deus, mesmo enquanto disciplina, mantém a sua fidelidade e de olho na sua promessa. Observe agora essa reflexão teológica. João Calvino ele diz o seguinte, que a disciplina de Deus não é vingança, mas um remédio para os corações endurecidos. Matthew Henry ele diz o seguinte, quando a misericórdia é desprezada, a vara de ferro se levanta. Deus disciplina duramente. Thomas Watson diz o seguinte, que o pecado de muitos anos leva ao dia do juízo certo. E aí C. Sproul ele comenta o seguinte, ele diz que Deus não é indiferente ao pecado. Ele é infinitamente santo, infinitamente justo. Não pode ser indiferente ao pecado. Que conclusão nós podemos dar a esse estudo de hoje? 2 Reis 24 mostra que Deus é longânimo, mas ele não é omisso. Judá riu dos profetas, zombou do livro, abraçou os ídolos, agora ele colhe a destruição. Mesmo assim, Deus guarda a sua promessa. Um ramo virá de Davi, mesmo estando eles na Babilônia. Que essa geração, a minha geração e a sua geração, não brinque com o pecado. Que nós possamos rasgar o coração diante da disciplina. Aliás, antes que venha a disciplina, rasgue o seu coração, coloque a sua vida, se humilhe diante do Senhor. Observe isso, atentem, aprendamos com o erro de outros e cresçamos. O rei Joaquim, aliás, o terceiro, que foi Matatias, que foi chamado de Zedequias por Nabucodonosor, poxa vida, veja o que ele viu, duas deportações anteriores tinha ocorrido, e mesmo assim ele se revolta, ele se rebela contra o rei da Babilônia, apesar das advertências do profeta Jeremias, incentivando e insistindo para que ele se rendesse ao rei da Babilônia por ordem do Senhor, mas ele não o fez. Muito triste quando não ouvimos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente. Fique em paz. Amém. E amém. Amém. E amém.